Para a gente poder estudar a célula, a gente vai ter que entender como é que funciona o microscópio, né? Fundamental lá para a observação das estruturas dentro da célula. Né? A gente tem que os primeiros microscópios desenvolvidos lá no final do século XVI, um microscópio, moçada, chamado de microscópio óptico ou microscópio de luz. O microscópio óptico ou microscópio de luz, ele utiliza luz para poder ampliar as imagens e utiliza, moçada, lentes de vidro para poder promover a ampliação. Existem lá duas versões do microscópio óptico, chamamos de microscópio óptico simples, vou abreviar microscópio óptico desse jeito, quando ele apresenta apenas uma única lente. É o caso, por exemplo, de como funciona a lupa. Eu posso argumentar que a lupa, de uma certa maneira, é um microscópio. Né? Ele vai ampliar uma determinada imagem. Mas, moçada, a gente utiliza em biologia, preferencialmente, os microscópios ópticos compostos, onde o microscópio óptico composto, ele apresenta duas lentes conjugadas. Isso permite aumentos bem maiores do que uma única lente. Né? De modo extremamente esquemático, um microscópio, eu vou argumentar que ele funciona como um tubo, onde você tem duas lentes, né? Eu chamo pelo nome de lente objetiva a lente mais próxima do objeto que você está observando, e uma lente chamada de lente ocular, que ela está mais próxima do olho do observador aqui na jogada. Você tem ainda uma fonte de luz. E aí, moçada, como é que é o funcionamento, né? A luz, ela atravessa o objeto. No que atravessa o objeto, bate na primeira lente, que é a lente objetiva, e a imagem é ampliada uma primeira vez. Bate na segunda lente, que é a lente ocular, e a imagem é ampliada uma segunda vez. Tanto é que o aumento total oferecido pelo microscópio óptico composto é o produto dos aumentos individuais. É o aumento da lente ocular multiplicado pelo aumento da lente objetiva. Quando eu pego o microscópio, a gente tem do lado da lente escrito o quanto que a lente ela vai aumentar. Daí quer saber qual é o aumento total? Basta multiplicar. Por exemplo, né? Se o ocular estiver aumentando 10 vezes e a objetiva estiver aumentando 10 vezes, o aumento total vai ser 10 vezes 10, 100 vezes aqui. Se eu tiver, por exemplo, lá o ocular aumentando 10 vezes e a objetiva aumentando 100 vezes, 10 vezes 100, o aumento total vai ser de 1000 vezes. Né? Então, é o aumento da ocular multiplicado pelo aumento da objetiva. Sendo que esse aumento de 1000 vezes é o aumento máximo proporcionado pelo microscópio óptico composto na casa de 1000 vezes. Gente, o que é que dá para ver com 1000 vezes? O que é que dá para você observar com esse aumento de 1000 vezes? Qual é, gente, a menor estrutura? Qual é o menor tamanho que pode ser visualizado, que é visível a um microscópio óptico? Beleza, moçada? Como é que a gente faz essa análise? A menor estrutura visível ao microscópio óptico. Bom, eu lembro para vocês que a estrutura que você quer observar no microscópio, ela é muito pequenininha. E ela vai ser aumentada um determinado número de vezes, e que para você conseguir enxergar essa estrutura, ela aumentada um determinado número de vezes, tem que ser maior ou igual que o limite de resolução do olho da gente. Isso aqui, moçada, você pode encarar como uma fórmula e decorar, ou, moçada, você pode na hora deduzir, né? A estrutura que eu quero ver é bem pequenininha. Ela vai ser aumentada tantas vezes pelo microscópio. Para eu conseguir ver, a estrutura ampliada tem que ser igual pelo menos ao limite do olho. Porque se a estrutura ampliada for menor que o limite do olho, eu não vejo. Então a estrutura multiplicada pelo aumento tem que ser maior ou igual que o limite de resolução do olho humano. Quando eu pergunto qual é a menor estrutura visível ao microscópio óptico, beleza, né? Pegando a fórmula, estrutura que eu quero ver é a menor estrutura visível ao microscópio óptico. O aumento que eu vou pegar vai ter que ser, então, o aumento máximo
de 1000 vezes vai ter que ser igual ao limite do olho, sendo que o limite do olho, né, moçada? Ele vai ser lá de 0,1 milímetros ou 100 micrômetros. Tem que saber decorar do limite do olho? Não sei. Não é claro que para uma prova estilo Enem, não precisa. Vestibular tradicional, depende do que você vai fazer. De qualquer maneira, normalmente o cara vai te dizer qual é o limite do olho. A gente tem lá que a menor estrutura visível a um microscópio óptico, então, vai ser 100 micrômetros dividido por 1000, 2 zeros, 1 sobre 10, vai dar então 0,1 micrômetros, aqui nesse caso. Lembrando que nós temos a possibilidade de utilizar outras unidades, né? 1 metro são 1000 milímetros, 1 milhão de micrômetros ou 1 bilhão de nanômetros, transformando de micrômetro para nanômetro. 10 elevado a 6 micrômetros são 10 elevado a 9 nanômetros, dividindo tudo por 10 elevado a 6. 1 micrômetro são 10 elevado a 3 nanômetros. Nesse caso lá, 0,1 micrômetros. 0,1 no lugar de micrômetro, cá no micrômetro, são 1000 nanômetros. 0,1 vezes 1000 nanômetros vai dar então 100 nanômetros aqui na conversa. Então, a menor estrutura é visível ao microscópio óptico, mais ou menos em cima disso. Vem cá, o que é que dá pra gente ver com o microscópio óptico? Ora, quem é visível ao microscópio óptico? Gente, quem é que não é visível ao microscópio óptico? O que é que eu consigo ver? O que é que eu não consigo ver no microscópio óptico? Opa, muito importante para mim. Microscópio óptico, moçada, ele consegue ver células eucarióticas, células como as nossas, células que apresentam núcleo organizado. Mas ele não consegue ver bactérias, células procarióticas, e ele não consegue ver vírus. Bactéria e vírus é tão pequenininho que não dá para você ver bactéria, não dá para você ver vírus no microscópio óptico. No microscópio óptico eu consigo ver a parede celular das células vegetais, por exemplo. Mas eu não consigo ver a membrana celular. Membrana celular, ela é tão fininha que não dá para ver no microscópio óptico. Você tem moçada lá que no microscópio óptico, algumas organelas eu consigo ver. Eu consigo ver mitocôndrias, cloroplastos, eu consigo ver vacúolos, mas a maioria das organelas não dá para ver no microscópio óptico. Não dá para ver lisossomos, não dá para ver peroxissomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, ribossomos. Nada disso dá para a gente ver no microscópio óptico. No microscópio óptico, moçada, a gente consegue enxergar os cromossomos. Cromossomos são tão grandões que dá para ver o microscópio óptico. Entretanto, o DNA isoladamente, as proteínas isoladamente, não dá para ver no microscópio óptico. Então, algumas coisas eu consigo ver, algumas coisas eu não consigo ver. Alguém briga comigo, alguém reclama de mim. Ô Landim, você estava comentando que não dá para ver o vírus no microscópio óptico. Mas por quê? Porque a gente calculou que com aumento de 1000 vezes, a menor estrutura que eu consigo ver são mais ou menos 100 nanômetros. E o vírus a gente não vai conseguir ver nesse caso. Sendo que, por que eu não uso lentes diferentes? Porque eu estava comentando, né? Que se eu pego uma lente de 10 e outra lente de 10, 10 vezes 10 dá 100. Se eu pegar uma lente de 10 e uma lente de 100, 10 vezes 100 dá 1000. Ô, Landinho, deve ser idiota. Que tal pegar duas lentes de 100? Se eu pegar as duas lentes de 100, 100 vezes 100 dá 10.000. E com 100 vezes 100, 10.000, com aumento maior do que 1000 vezes, eu conseguiria ver estruturas menores que 100 nanômetros, eu conseguiria ver o vírus, certo? Errado. Na verdade, o microscópio, ele tem duas limitações. Primeira limitação, a lente. E segunda limitação, a própria luz. Mesmo que eu pegasse duas lentes de 100, 100 vezes 100, 10.000 vezes, eu não conseguiria, moçada, ver com detalhes. Porque o microscópio óptico, ele não consegue ver nada menor que a própria luz. O microscópio óptico não consegue visualizar nada que seja menor do que o comprimento de onda de luz visível.
ele não consegue enxergar, ele não consegue visualizar nada que seja menor, estruturas menores que o comprimento de onda de luz visível. Opa, gente, das aulas de física, das aulas lá de ótica, eu lembro que o olho consegue enxergar alguns comprimentos de onda, mas ele não consegue enxergar alguns outros comprimentos de onda. Chamamos pelo nome de espectro de luz visível o conjunto de comprimentos de onda que o olho humano consegue enxergar, né? Então, nesse caso, a gente tem que eu consigo enxergar entre 390 nanômetros e 760 nanômetros de comprimento de onda. Inclusive, né, cada comprimento de onda, ele é uma cor, né? 390 é violeta, aí vai anil, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. Lembrando que de 390 nanômetros para trás, ultravioleta, aí a gente não consegue enxergar. De 760 nanômetros para frente, infravermelho, a gente não consegue enxergar. Então ele enxerga entre 390 e 760. E o microscópio óptico, como ele usa luz, ele não consegue visualizar nada que seja menor que o comprimento de onda de luz visível. O que quer dizer? Que com o aumento de 1000 vezes, teoricamente, eu enxergaria 100 nanômetros. Sabe o que eu estou dizendo? Teoricamente, eu enxergaria 100 nanômetros, porque na prática nem chega a ser 100. Na prática, eu só consigo enxergar entre 390 e 760. Nem 100 eu consigo. O que quer dizer que, teoricamente, mesmo que eu pegasse duas lentes de 100, 100 vezes 100, 10.000, teoricamente eu conseguiria ver, sei lá, 10 nanômetros. Só teoricamente. Eu não teria, moçada, como enxergar isso aqui na prática, porque na prática o microscópio óptico não consegue ver nada menor que o comprimento de onda de luz visível. Então esse comprimento de onda de luz visível entre 390 e 760 não dá para ver nem 100. Quer dizer que na verdade o aumento máximo do microscópio óptico nem chega a ser 1000. Né? Nem 1000 eu consigo. Mesmo usando a lente de 10 e uma de 100, teoricamente eu aumentaria 1000 vezes, mas eu não consigo ver nesse nível de detalhes estruturas de 100 nanômetros. 390, 760 é o que eu consigo. Né? Quando você entrar na faculdade, né, que você for estudar, por exemplo, lá na área de saúde, você vai ter várias cadeiras, biologia, histologia, que você vai trabalhar com microscópio, né? E aí a reação lá de muitas pessoas, quando vê o microscópio a primeira vez, é querer ver as estruturas do próprio corpo, né? Então, a primeira reação lá do cidadão é tacar o dedão aqui onde está escrito objeto, para ver como é que é o seu dedo ao microscópio. Se você colocar o seu dedo aqui e colocar o olhão bem aqui para você ver, sabe o que, é que você vai ver? Porra nenhuma. É porque, moçada, o dedo ele é muito grosso, de maneira, moçada, que a luz não tem como atravessar o dedo para bater na lente, para poder chegar no olho, para você enxergar. Quer dizer que quando eu colocar o dedo aqui onde está escrito objeto, a luz não passa e o resultado é que vai estar tudo escuro. Vai estar só o breu, tudo preto. Se você quiser realmente enxergar alguma coisa, você vai ter que pegar o seu dedo, fatiar o dedo em fatias bem finas, tão finas que elas são microscópicas. Agora sim, as fatias finas a luz consegue atravessar para a luz poder chegar no olho e você enxergar alguma coisa. Agora, tu cortar o dedo de alguém em fatias tão finas que elas são transparentes, não tem mão no mundo que tenha uma precisão de corte tão grande. Não tem bisturi no mundo que consiga cortar em fatias desse jeito. Então eu vou precisar trabalhar com a técnica toda especial nesse sentido. No processo de preparação de lâminas, a gente vai seguir algumas etapas aqui com vocês. Número 1, moçada, fixação. Onde fixação vai ser a aplicação de formol, né? Quem já teve a oportunidade de conhecer o departamento de anatomia de uma universidade de medicina ou coisa do gênero, né, para poder ver lá os cadáveres, para ver se é sua praia ou não é a sua praia, né, realmente mexer com isso, né, viu lá que os cadáveres ficam guardados em piscininhas de formol. Qual é o objetivo do formol? Impedir a decomposição do cadáver. Se você deixar o cadáver jogado em algum canto, poxa, as bactérias decompositoras vão destruir o cadáver,
não tem mais como utilizar ele como peça de estudo. E o formol, ele é conservante. O formol, ele coagula proteínas. Quando fala em coagular, é um tipo de desnaturação. Então, o formol desnatura a proteína, de maneira que as proteínas se aglomeram de tal modo que as bactérias decompositoras não conseguem consumir as proteínas. Elas não conseguem entrar no tecido para poder consumir lá o tecido, para poder decompor. Então, coagula proteínas para poder impedir a ação de bactérias decompositoras. Ora, quando eu falo em impedir a ação de bactérias decompositoras, estou falando, moçada, para vocês, em conservar a peça. Isso é muito importante, né? Porque como eu vou cortar em fatias bem fininhas, as bactérias vão decompor com uma facilidade grande, né? Quando você tem lá uma pequena quantidade de matéria orgânica na lâmina de tecido que eu vou cortar bem pouquinho, para aquilo ali ser decomposto pelas bactérias é muito fácil, né? Para impedir que isso aconteça, impedir a ação das bactérias decompositoras, conservar, fixação, aplicação de formol. Número 2, a chamada inclusão, onde a inclusão é a substituição da água dos tecidos por parafina ou resinas. Gente, parafina quente, ela é líquida. Parafina, quando esfria, ela é sólida. Resinas, a princípio, são líquidas. Determinados agentes químicos deixam elas sólidas. Qual o objetivo de tirar água e colocar parafina, resina? O objetivo é endurecer a amostra. Deixar a amostra mais durinha e, com isso, facilitar o corte. Ora, se o tecido ele é muito mole, se o tecido ele é muito macio, dificulta o corte com precisão. Enquanto ele tem água, ele é bem mole, bem macio. Troquei por parafina quente resina. Quando endurece, fica durinho, endurece, facilita o corte. É exatamente a terceira etapa, né? O corte. Onde o corte é feito com um aparelho chamado micrótomo. Ora, todo mundo já viu lá em supermercado, em padaria, aquela máquina que a galera usa para fatiar queijo, para fatiar presunto, que vai cortando lâminas bem fininhas de queijo e presunto. Aqui é muito parecido, só que eu tenho fatias microscópicas nesse caso. Você tem um corte com micrótomo em fatias bem fininhas, tão finas que elas são transparentes. Em fatias finas, tão finas que elas são transparentes, para que a luz possa atravessá-las. Para que elas possam ser atravessadas pela luz. E aí, gente, isso tem um problema, né? Quando a gente vai lá e corta em fatias tão finas, que elas são transparentes, que elas podem ser atravessadas pela luz, eu não vou conseguir reconhecer as estruturas. Porque fica tudo tão transparente que eu não reconheço o que é membrana, núcleo, o que é organela, etc e tal. E é por isso que, quarta etapa na brincadeira, a colorização. Onde, moçada, a colorização implica em utilização de corantes. Gente, o corante não é só para deixar colorido, bonitinho, não. Os corantes são usados para marcar uma determinada estrutura que você queira observar. Então, os corantes coloridos, além deles, claro, pegar um material transparente e darem uma cor para você distinguir quem é quem, eles vão principalmente marcar determinadas estruturas dentro da célula. Como assim, Landim, marcar estruturas celulares? Existem corantes específicos que coram só o DNA, ou que coram só a mitocôndria, ou que coram determinada estrutura especialmente. Então tudo fica transparente, aquilo fica colorido. Então facilita a sua visualização de uma estrutura em especial. O nosso método de coloração preferido em biologia chama de método HE, onde o método H e E utiliza dois corantes, né? Hematoxilina é o H, eosina é o E. Vamos lá, hematoxilina é um corante, moçada, roxo, e que ele cora estruturas ácidas. Das aulas de bioquímica, eu quero exemplo de um grupo de moléculas orgânicas que é obrigatoriamente ácido. Deixa eu ajudar, eu vou dar opções. Quem é que é obrigatoriamente ácido? Açúcar, lipídio, proteína, vitamina ou ácido nucleico,
Quem é que é obrigatoriamente ácido? Ei, fala sério, né? Essa foi boa, né? Ácido nucleico é ácido, né? De maneira, moçada, que quando usa hematoxilina, a gente cora o DNA, que é ácido nucleico. Será que alguém lembra para onde é que o ácido nucleico está localizado? Pois é, né? O ácido nucleico está localizado no núcleo. Então a gente cora o DNA, com isso a gente cora o núcleo da célula. Pronto, moçada. Hematoxilina, roxa, cora ácidos como DNA no núcleo. Já a eosina, ela é um corante cor-de-rosa. E a eosina cor-de-rosa, ela cora estruturas básicas. Sendo, gente, que a maioria das proteínas do citoplasma são básicas. O que quer dizer que quando eu uso os dois juntos, o método HE, gente, a célula fica super fashion, ela fica super elegante, ela fica rosa de bolinhas roxas. Porque o citoplasma dela vai ficar cor-de-rosa, enquanto que o núcleo dela vai ficar roxo. Isso facilita a compreensão do que é citoplasma, o que é núcleo e daí por diante. Eu vou deixar isso aqui, que já eu quero voltar para esse comentário, né? A gente, além do microscópio óptico, a gente tem um microscópio eletrônico, né? O microscópio óptico, ele tem algumas limitações. Tem várias coisas que ele não consegue enxergar. Em 1932, na Rússia, foram desenvolvidos os primeiros modelos de microscópio eletrônico. Mas, moçada, eles só começam a ser usados em biologia por volta da década de 1950. No microscópio eletrônico, ele, ao invés de luz, utiliza elétrons para ampliar a imagem. E ao invés de usar lentes de vidro, ele utiliza bobinas. Das aulas de física, né? Física. Mas é o jeito. Né? Magnetismo a gente aprende que bobinas são dispositivos que geram campos magnéticos. Daí, as bobinas, elas são lentes magnéticas. Como assim? Como elas geram campos magnéticos, elas podem alterar a espessura de um feixe de elétrons. Como o elétron tem carga elétrica, ele é sensível a campos magnéticos, então o campo magnético pode ampliar um feixe de elétrons para ampliar uma imagem. Tudo bem? Explicando melhor, né? Um microscópio eletrônico, ele é um trambolhão. Esse trambolhão, um tubo, ele, moçada, apresenta um compartimento onde você tem o objeto de estudo. Esse objeto de estudo tem que ser mantido numa câmara de vácuo. Por que tem que ser mantido numa câmara de vácuo? Porque vai ser bombardeado por elétrons. E daí? E daí que se tiver ar dentro da câmara com o objeto, olha, moçada, no que o elétron bater no ar, o ar incendeia e danifica o objeto que você quer estudar. Então, para não ter perigo disso acontecer, o objeto de estudo é mantido numa câmara de vácuo. E a fonte de elétrons emite os elétrons atravessam o objeto. E aí, moçada, no que os elétrons atravessam o objeto, nós vamos ter várias e várias bobinas, as nossas lentes magnéticas. Como eu estava comentando, o elétron tem carga elétrica, então ele é sensível a campos magnéticos, e o resultado é que quando bate no campo magnético, o feixe de elétron ele vai sendo ampliado. E a imagem vai sendo ampliada. O feixe de elétrons ele vai sendo ampliado. E a imagem vai sendo ampliada. E aí a gente projeta a imagem num determinado objeto. Normalmente a tela de um computador, para você ver lá exatamente o que é que está acontecendo. Então, os elétrons atravessam o objeto. No que atravessa o objeto, bate nas lentes magnéticas, nos campos magnéticos que abrem o feixe de elétrons para poder ampliar a imagem. O grande legal em relação ao microscópio eletrônico é que o microscópio eletrônico, moçada, ele consegue um aumento bem maior do que o microscópio óptico. O aumento máximo proporcionado pelo microscópio eletrônico é na casa de 300 mil vezes. E, trabalhando que nem eu trabalhei em relação ao microscópio óptico, gente, qual é a menor estrutura visível ao microscópio eletrônico? Qual é a menor estrutura que pode ser vista ao microscópio eletrônico? Será que você consegue repetir
aquela linha de raciocínio que eu acabei de colocar para vocês para o microscópio óptico. De novo eu lembro da fórmula, né? A estrutura que você quer ver, bem pequenininha, ampliada um determinado número de vezes, tem que ser maior ou igual, pelo menos, ao limite do olho, para que você possa enxergar. Então a estrutura bem pequenininha, ela ampliada, para você ver a estrutura ampliada, ela tem que ser maior do que o limite do olho. Se ela for menor, você não consegue ver ela nem ampliada. Daí, usando a formulazinha, né? Estrutura que eu quero ver é a menor estrutura visível ao microscópio eletrônico. O aumento que eu vou utilizar é o aumento máximo, 300.000 vezes. E, gente, o limite do olho, 100 micrômetros aqui na parada. E aí, né, pessoas? A menor estrutura que eu consigo visualizar ao microscópio eletrônico, 2 zeros. Com 2 zeros, vai dar então aqui 1 sobre 3.000 micrômetros. Ó, gente, esse número aqui ficou muito pequenininho, né? Vamos mudar de unidade? No lugar de micrômetro, deixa eu colocar nanômetro. 1 micrômetro são 10 elevado a 3 nanômetros, né? Então, substituindo micrômetro por 1.000 nanômetros, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Então, fica 1 dividido por 3, o que vai dar 0,33 nanômetros, a menor estrutura visível ao microscópio eletrônico. Então, enquanto o microscópio óptico ele consegue ver na casa de 100 nanômetros, microscópio eletrônico na casa de 0,33 nanômetros. E vem cá, o que é que dá para ver com esses 0,33 nanômetros? O que é que dá para ver com essa quantidade tão pequenininha de informação que a gente tem, esse espacinho tão pequenininho, o que é que dá para ver com isso? Ora, tudo que eu consigo ver no microscópio óptico, eu consigo ver no microscópio eletrônico, obviamente. Sendo que tem algumas estruturas que não são visíveis ao microscópio óptico, somente ao microscópio eletrônico. Ou seja, células eucarióticas, como as nossas células, dá para ver no óptico, dá para ver no eletrônico. Bactérias e vírus, não dá para ver no microscópio óptico, só dá para ver no microscópio eletrônico. Parede celular em células vegetais, dá para ver no óptico e no eletrônico. Mas a membrana celular não dá para ver no óptico, só dá para ver no eletrônico. Mitocôndrias, cloroplastos e vacúolos, dá para ver nos dois. Lisossomos, peroxissomos e a maioria das organelas, só no eletrônico. Cromossomos, dá para ver no óptico. DNA e proteínas isoladas, somente dá para você ver no microscópio eletrônico. Se bem que a moçada inventou, algum tempo atrás, um tipo de microscópio chamado de microscópio eletrônico de tunelamento, que ele consegue ampliar 100 milhões de vezes. E aí, moçada, com isso aqui, eu consigo enxergar, caramba, átomos isolados. Hoje em dia, dá para você ver um átomo com microscópio eletrônico de tunelamento. Então ele consegue aumentar, peraí, deixa eu escrever de outro jeito aqui que eu não gostei como escrevi não, 100 milhões de vezes em termos de ampliação aqui nesse caso, né? A gente tem pessoas que com esse aumento dá para ver átomos isolados, mas ninguém usa isso em biologia, né? Se usar uma bomba atômica para matar uma mosca, né? Tipo, é completamente desnecessário e desproporcional. Microscópio eletrônico, ele já está bom demais. Uma outra observação é que o microscópio eletrônico convencional, ele se apresenta em duas versões. Tem o microscópio eletrônico de transmissão e tem o microscópio eletrônico de varredura. Onde o microscópio eletrônico de transmissão, ele observa estruturas pelo lado de dentro. Então, ele observa as estruturas por dentro como se fosse um raio-x. Então, quando você pegar uma imagem de microscópio eletrônico, onde você vê a célula por dentro, o núcleo, as organelas, microscópio eletrônico de transmissão vê por dentro. E o microscópio eletrônico de varredura observa estruturas por fora. Ou seja, na comparação idiota, o microscópio eletrônico de transmissão é como se fosse um raio-x. Ele vê como é a coisa por dentro. Enquanto que o microscópio eletrônico de varredura é uma máquina fotográfica. Ele vê as estruturas
pelo lado de fora, né? Então, transmissão à imagem de dentro da célula, como se fosse um raio-x, as estruturas internas, e de varredura, estruturas de fora, como eu falei, como se fosse uma máquina fotográfica. Aqui, eu tinha colocado o que é que dá para ver com cada um dos tipos de microscópio. Em último comentário sobre os microscópios, uma comparação entre o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. Então, comparando o microscópio óptico com o microscópio eletrônico, em alguns aspectos, montando aqui uma espécie de tabelinha, né? Número 1, em relação ao aumento máximo, né? Microscópio óptico, cerca de 1000 vezes. Microscópio eletrônico, cerca de 300.000 vezes. Você tem, moçada, lá que... Será que o microscópio ele pode observar estruturas vivas? Gente, o microscópio óptico, sim, ele pode observar estruturas vivas. Você consegue, inclusive, moçada, no microscópio óptico, ver uma ameba fagocitando alguma coisa. Você consegue ver o plâncton, algas microscópicas, né, animais microscópicos e etc e tal. Mas, gente, o microscópio eletrônico não consegue ver estruturas vivas. Por que ele não consegue ver estruturas vivas? Por 2 motivos. Motivo número 1, o material de estudo ele é mantido numa câmara de vácuo. Então, a amostra biológica ela é mantida numa câmara de vácuo. E, gente, não dá para você sobreviver ao vácuo, né? Não tem como a estrutura permanecer viva numa câmara de vácuo. Tem que ficar em vácuo, que se tiver ar, quando o elétron bater no ar e incendeia, danifica a amostra biológica. Como não dá para manter nada vivo numa câmara de vácuo, gente, não dá para ver nada vivo ao microscópio eletrônico. Tem outro detalhe, que os corantes que a gente usa no microscópio eletrônico, eles são tóxicos. Então, mesmo que a estrutura estivesse viva, ela não iria sobreviver. Falar em corantes, você consegue observar estruturas em cores, então pode observar cores. Gente, o microscópio eletrônico, sim, ou o óptico, sim. A imagem de microscópio óptico, ela é coloridinha. Microscópio eletrônico, não. Elétron não tem cor, né? Elétron não tem cor azul, vermelha, sei lá, elétron roxo de bolinhas amarelas, não existe cor no elétron. Então, elétron, a imagem ela é em preto e branco. Landim, se a imagem é em preto e branco, o que é que a gente usa corantes? A gente usa corantes somente para poder marcar estruturas. Para poder deixar determinada estrutura mais escura ou mais clara. Nesse caso eu vou chamar de contraste. Deixar alguma coisa mais escura, deixar alguma coisa mais clara para você visualizar com mais facilidade. Toda imagem que você já viu de microscópio eletrônico que é colorida, ela foi colorizada artificialmente. Então, aumento máximo 1000, 300.000. Microscópio óptico consegue ver coisas vivas, o eletrônico não. Microscópio óptico tem imagem em cores, microscópio eletrônico não consegue observar cores. Os corantes são só para marcar estruturas, deixá-las mais escuras do que algumas outras estruturas.